por um lado é interessante, porque se existe uma pergunta, duas perguntas, três perguntas de clientes diversos, compensa nós fazermos aqui um estudo e compartilharmos as informações com relação às competências e às matrizes de competência. Como é que eu faço uma matriz de competência? O primeiro passo é descrever essas competências, sejam elas técnicas, comportamentais, enfim, de uma forma bem simples, que todos entendam. E para quem está elaborando essa matriz de competência, perguntar para si mesmo o seguinte: o que o colaborador, quem vai desempenhar essa tarefa, precisa saber para desempenhar essa tarefa? Então, um exemplo: se ele precisa fazer uma cerca de madeira, o que ele precisa conhecer? Então, ele precisa saber usar o martelo, saber usar um serrote, saber usar uma trena para fazer as medidas, conhecer diversos tipos de materiais que têm a ver ali com a função dele, aquela tarefa que ele vai desempenhar no dia a dia. E aqui é aquela ideia, quanto mais simples, melhor. Então vamos, a questão da comunicação assertiva, trazer para a linguagem de quem vai utilizar essa matriz de competência, adequando para as expressões que ele usa, esse profissional que vai utilizar essa matriz, usa no seu dia a dia. Então aqui, quanto mais fazer sentido para ele as expressões que ele usa, melhor. E descrevendo assim os trechos simples, curtos, né? Para que haja entendimento e que faça sentido ali na rotina, para que seja algo funcional e prático. Sempre que possível, envolver esses profissionais, depois que eles leram, às vezes até para participar da confecção dessa matriz, para que haja esse entendimento. Então, para verificar se ficou claro, se ficou prático, se ficou funcional. Então, depois aí da lista de competências, depois que nós tivermos listado essas competências e tarefas para aquele cargo, é hora de preencher a matriz propriamente dita. Eu sugiro que se coloque um documento no Excel de uma forma muito... Aí com essa lista de competências prontas, essa matriz no Excel, listadas essas tarefas, o que a gente vai colocar? O nível de competência que é necessário para determinada tarefa. Por exemplo, 0 é inapto, 1 é aprendiz, 2 é iniciante, 3 é intermediário, 4 especialista e pode ter aí um quinto nível que é não aplicável. De repente, aquela determinada competência ou tarefa é não aplicável para aquela função. Esse modelo de matriz de competência, ela nos permite fazer dois tipos de análise, que um é na horizontal, onde você vai observar as competências desses colaboradores, as competências gerais de cada um e quais áreas ele precisa trabalhar, então quais são os gaps que nós precisamos preencher. E na vertical, onde nós conseguimos ver como essas competências estão sendo aí distribuídas entre os nossos colaboradores. E além do que, você vai poder utilizar essa matriz de competências nos seus processos seletivos, indicando aí o nível de competência dos próximos contratados. Essa seleção, por exemplo, pode ser muito útil, porque você tendo esse resumo das competências na matriz desse candidato, você pode pegar com o seu melhor colaborador e fazer uma comparação, aquela que estiver mais próximo do seu melhor colaborador, em tese é o melhor candidato a ser contratado. Considerando principalmente que nós vivemos numa época muito dinâmica, uma vez pronta essa matriz, definidas as competências e os níveis pontuados, mapeados, convém de tempos em tempos estarmos atualizando, porque nessa época extremamente dinâmica, as competências elas mudam muito, então compensa nós identificarmos isso.